A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o evangelista Wilker Max, do canal Cristão Bruto, forjado na olaria de Deus. Desde já, deixa o seu like, viu? Se você não é inscrito, inscreva no nosso canal, compartilhe, ative o sininho, comente aqui embaixo no nosso canal para que nosso canal ganhe relevância e alcance outras pessoas. O meu objetivo nesse canal, irmão, é pregar a palavra de Deus e para que muitas pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho, mas outras pessoas sejam avivadas pelo poder da palavra de Deus. Eu quero neste momento, hoje são 12 de junho de 2021, são quase 3 horas da manhã, tirei ali um período de oração, estudando a palavra de Deus, e esse momento eu quero trazer uma palavra de Deus que se encontra no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24 até o versículo 30. Vamos ler essa primeira parte, que eu vou falar sobre o trigo e o joio. Eu vou estar lendo o que Jesus fala acerca dessa parábola e depois vou estar explicando ela, só lendo o que Jesus explica com as suas próprias palavras, a parábola. E nós vamos deixar que o Espírito Santo nos leve dentro da mensagem. Amém? Vamos lá. Livro de Mateus, capítulo 13, versículo 24 até o 30. Olha a leitura. Jesus lhes contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. Entretanto, quando todos dormiam, chegou o inimigo dele, lançou o joio no meio do trigo e seguiu o seu caminho. Assim, quando o trigo botou e formou espigas, o joio também apareceu. Os servos do dono da plantação foram até ele e perguntaram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Então, de onde vem o joio? Aí o dono do campo fala. Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Então os servos lhe propuseram: Senhor, queres que vamos e arranquemos o joio? Ao que o Senhor respondeu: não, pois ao tirar o joio, podereis arrancar juntamente com ele o trigo. Deixai-os, pois, crescer juntos até a safra, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: primeiro ajuntai o joio e amarrai-o em feixes para ser queimados, mas o trigo colhei-o no meu celeiro. Louvado seja o nome do Senhor. Quero convidar você para nós fazer uma segunda leitura, que fala aqui no versículo 36 do capítulo 13 de Mateus, agora o versículo 36, que vai até o versículo 43. Olha a explicação da parábola do joio, do trigo e do joio. Olha a explicação clara e plena de Jesus. Olha o que ele nos fala. Então Jesus lhe despediu da multidão e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e pediram: explica-nos a parábola do joio na plantação. E Jesus explicou: aquele que semeou a boa semente é o Filho do Homem, o próprio Jesus, né? O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O joio representa os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o final desta era, e os ceifeiros são os anjos. Da mesma maneira que o joio é colhido e jogado ao fogo, assim será no fim desta era. O Filho do Homem mandará os seus anjos e eles ceifarão do seu reino tudo que causa tropeço e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente e ali haverá pranto e ranger de dentes. Então os justos reluzirão como o sol no reino de seu Pai. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Olha bem que Jesus ele falou acerca da parábola do joio e ele falou explicando o joio. A primeira parte ele fala que o reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas
eles dormiram. E o que aconteceu? À noite veio o inimigo e semeou o quê? Também semeou semente mal, que produziu o quê? O joio. Só que ambos cresceram junto. Quando foi para produzir os frutos, o que aconteceu? Aí viram a diferença. Começaram a ver a diferença na produção dos frutos. Os servos perguntaram: Senhor, o que foi que aconteceu? E você, olha, o inimigo veio à noite e plantou essas sementes má. E por isso que tem o joio no meio do trigo. E o servo falou assim: podemos arrancar ele só? Ele falou: não, deixar ele crescer junto. Porque quando for o tempo da colheita, nós vamos arrancar o joio fora e lançá-lo no fogo. E o trigo eu vou botar no meu celeiro. Aí Jesus dá a explicação que quem semeia é o Filho do Homem, que é o próprio Jesus. O reino do céu, o campo, é o mundo, não é a igreja, é o mundo, o mundo. O planeta Terra que nós vivemos, a humanidade. E a boa semente é o evangelho. E aquele que aceitou se tornou o quê? Trigo, filhos do reino. Jesus está explicando aqui. E ele fala que a semente má, os ímpios, são a semente do maligno, os filhos do maligno, que foi plantado, semeado por quem? Pelo diabo, pelo diabo, pelo diabo. E qual é a diferença, irmão? Qual é a diferença? Como é que você conhece aqueles que servem e não servem a Deus? Não é porque fala bonito, porque tem muita gente que não é crente, que nem acredita na existência de Deus, mas tem uma oratória poderosíssima, que influencia multidões. Não é porque canta bonito, porque tem pessoas que cantam, que tem um talento de cantar maravilhosamente. Não é pessoas que têm uma boa aparência. O trigo foi conhecido diferente do joio por causa do fruto que produzia. O fruto que produzia, que ele foi reconhecido. E o servo falou assim: podemos arrancar o joio, porque nós sabemos agora discernir quem é joio e quem é trigo. Aí Deus falou: agora não. Quando chegar no tempo da colheita, que o trigo estiver maduro, aí nós vamos colher. Nós vamos pegar e arrancar o joio, jogar no fogo, e o trigo vamos guardá-lo. Então, irmão, o cristão que serve a Jesus é conhecido pelos frutos que produz. Já vi muitos pastores pregar isso aqui na igreja. Não, deixa o cara dentro da igreja aí, cheio de pecado, se prostituindo, jovem em adultério, igreja de adultério, pessoas traindo a esposa, o esposo, ninguém toca no assunto, pessoas abandonam o seu cônjuge e se casa com outro. Isso é pecado, irmão, da igreja. Isso não é fruto produzido quem tem o Espírito de Deus. Pastor abandonou a esposa e casando com menininha mais nova. O pecado lá dominando a igreja. E as pessoas não deixam, porque a Bíblia diz que a gente tem que deixar o joio junto com o trigo. Não, irmão. Não dentro da igreja. No mundo. O mundo é o mundo, está aí o mundo. Tem crente, não crente, está aí. Porque da mesma forma que tem os servos do Senhor, o diabo também está lançando sementes. As suas sementes maléficas. Para levantar homens cheios de heresia no mundo. Seitas, falsas religiões. Tudo aquilo que vem contra, que parece ser trigo, mas não é. Se parece com a verdade, mas não é. E onde você define isso? Pelos frutos. O texto bem claro falou lá, na parábola. Que os homens, os trabalhadores reconheceram que era trigo depois que o trigo colocou o seu fruto. E viu que o joio não produziu fruto que era para produzir. Só quem produz, irmão, fruto do Espírito de Deus é quem tem o Espírito de Deus. Eu quero dizer para você, a mangueira produz o que, irmão? Produz manga.
Gálatas capítulo 5 fala acerca do fruto do Espírito. A mangueira produz manga. A jaqueira produz jaca. O limoeiro produz limão. O Espírito Santo produz o quê? O fruto do Espírito, que é a árvore, produz o quê? Amor. Amor. Então não tem como alguém que tem o Espírito de Deus, irmão, e produzir, se não for algo do reino de Deus. O texto está bem claro: quem é trigo vai produzir trigo. Quem é do mundo vai produzir as coisas do mundo. É o que Jesus está falando nessa parábola. A diferença entre os que servem e que não servem, quem é do mundo e quem não é do mundo. E é por isso que a igreja, as pessoas não pregam mais contra o pecado, não pregam mais contra a iniquidade. Por quê, irmão? Porque essas pessoas não têm tido mais a direção do Espírito de Deus. Olha o que Paulo nos ensina aqui na sua carta, em 1 Coríntios, nessa sexta-feira do dia 11, nós estamos no curso de ensinamento e doutrina, nós estamos estudando livro a livro, começando o livro de Atos, passando Romanos, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Agora estamos em 1 Coríntios, capítulo 2, próxima sexta é capítulo 3. E olha o que ele vai nos dizer aqui, no capítulo 2, no versículo 12. Olha que palavra maravilhosa. Aqui vai nos dizer: refiro-me ao fato de um de vós, capítulo 2, O que ele diz no capítulo 2, versículo 12: nós, entretanto, não recebemos o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, a fim de que possamos compreender o que por Deus nos foi outorgado gratuitamente. Nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus. Se a passar fala assim, nós não recebemos o Espírito. Sabemos que o Espírito do mundo ele quer se parecer muito com o Espírito de Deus. O anticristo, ele vai procurar se parecer igual a Cristo. O Espírito do mundo, ele quer o quê? Ele é anti o Espírito de Deus, mas ele, para poder enganar, ele está procurando se parecer igual ao Espírito de Deus, se manifestar dentro das igrejas como fosse o Espírito de Deus, se apresentando no meio dos louvores como fosse o Espírito de Deus, se apresentando nas pregações como se fosse o Espírito de Deus, se apresentando nos cultos de doutrina como se fosse o Espírito de Deus, mas não é, se apresentando em profecia, em revelação como se fosse o Espírito Santo de Deus, mas não é o Espírito de Deus. E por que, irmão, o pecado tem tomado de conta da igreja e não se prega mais contra o pecado? O apóstolo Pedro, na segunda carta, no capítulo 2, versículo 3, ele fala assim, olha, vou ler desde do primeiro versículo, é melhor. E também, 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1 em diante, olha o que ele fala. E também houve entre vós, entre o povo, falsos profetas, no tempo de Israel lá. Como entre vós haverá também falsos doutores, não é leigo não, doutores, pessoas treinadas, estudadas. Mas estudar o quê? Estudar a Bíblia, estudar teologia. Eu sou teólogo, eu procuro estudar para me aprender, mas para edificar minha fé e a igreja. Mas eu quero dizer uma coisa para você que eu digo sem medo de errar, irmão. Como a teologia hoje, as pessoas estão usando a teologia, tem causado mais dissensões, mais briga, mais separação, tem causado mais problema do que edificar a igreja. Muitos têm estudado a teologia, doutores que introduziram encobertamente heresias de perdição e negaram o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repetida perdição. Ou seja, o que é que tem hoje na igreja, irmão? O que vale mais hoje não é a palavra de Deus. O que vale mais hoje chama diploma. Hoje o homem é mais conhecido como um homem de Deus, que tem o Espírito de Deus, que tem uma comunhão com Deus, que produz o fruto de Deus. Não, ele tem que ter diploma. Ele tem que ter heresia para trazer dentro da igreja. Ele tem que pregar aquilo que massageia o ego da igreja. Ele tem trazido enganação na igreja.
Hoje, a vida das pessoas tem sido mais colocada no estudo de que a própria palavra de Deus. Aqui está falando bem claro, que renegam quem? Ao Senhor. E ele introduz heresias dentro da igreja. Dentro da igreja estão introduzindo heresia dentro da casa do Senhor. Dentro da casa do Senhor. Eu fico vendo aqui umas pregações via internet, mensagens, via live, onde pessoas vão contar em um culto, isso que é culto para Deus, não sei onde é culto é isso. Aí convida o pregador. Aí o pregador, em vez de ele pregar a Bíblia, ele vai contar a vida dele. Ele conta a vida dele, conta do cachorro dele, da mãe dele, do pai dele, do casamento dele. Ele conta a vida dele como fosse um testemunho de edificação para a fé. E não serve para a fé, irmão, como palha, que se queima e vai embora. Nada pode substituir, irmão, a palavra de Deus. Estudando sobre um livro que fala sobre pregação e pregadores, ele fala sobre isso aí. Que o meu testemunho da minha vida, ele tem que ser um detalhe. Ele tem que ser, o bolo todo tem que ser a palavra de Deus, como se fosse um bolo. O bolo todo é a palavra de Deus. E o testemunho da minha vida, ele é aquela cereja que fica ali, mais ou menos, que aparece lá longe, que eu há necessidade de colocar. Por quê? Porque o central da mensagem é Cristo, é a palavra de Deus, que edifica o homem, louvado seja o nome do Senhor. Aí diz mais aqui, versículo 3, 2 em diante. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Ou seja, hoje as pessoas, irmão, você falar a verdade bíblica, as pessoas têm você como inimigo. Eu faço como pastor, eu sinto isso na pele. Por você falar a verdade, por você pregar contra o pecado, muitas portas de igreja têm se fechado para mim. Pregador bíblico não é mais aceito, irmão. Você tem que ser um pregador coach. Você tem que massagear o ego das pessoas. E você vê que a pessoa precisa de uma palavra de Deus para se libertar da escravidão do diabo. Mas se você não pregar o que eles querem, você não é visto como um homem de Deus. Você não é visto como um homem de Deus. Por quê? Porque as pessoas têm sido colocadas no centro de todas as coisas. Hoje tudo é para as pessoas, é culto da família, é culto para fulano, é culto para a princesa, e para Jesus. E para Jesus. E a igreja primitiva que dera a sua vida por amor a Jesus, que morreram, passaram ao fim da espada, foram mortos no Coliseus, em fogueira, por causa do nome de Jesus, não tiveram amor à sua própria vida por causa de Jesus. Hebreus capítulo 11, a galeria dos heróis da fé, de homens e mulheres que venceram pela fé. Olha o que ele diz mais aqui. Então essas pessoas que seguem esse tipo de gente, irmão, ela blasfema contra o caminho da verdade. Aquilo que é pecado hoje não é mais tido como pecado, porque os seus guias têm guiado o cego para a perdição. Aí fala mais aqui. E por avareza farão de vós negócio ou comércio, com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença e a sua perdição no dormita. Porque se Deus não poupou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão, ficando reservado para o juízo. Então, irmão, por causa disso, eles farão da igreja comércio. Por que eles não se pregam mais duro? Porque o objetivo, irmão, é o dízimo e a oferta. E é uma verdade, isso é uma verdade. Eu sou pastor de igreja. A igreja precisa de dízimo e oferta? Precisa. Eu estou construindo aqui uma igreja. Eu vejo tanta necessidade que precisa de comprar cimento, areia, pagar pedreiro. O problema não está, irmão, de dizimar e ofertar. Você que dizima e oferta, continua sendo fiel. Mas você não pode pastorear uma igreja só com o olho na gordura e na lã da ovelha. Você não é pastor, você é mercenário. Porque você está fazendo da igreja comércio. E Jesus um dia ele vai te pegar. Um dia ele vai te arrancar e vai te lançar nas trevas. Porque Deus ele conhece você. Mas também, irmão, Deus também conhece você, ovelha. Que fecha os olhos para o erro, para o pecado. Você também é cúmplice desse erro porque você está vendo
que você está sendo manipulada fora da palavra de Deus e você aceita. Você tem um dono, o seu dono é Jesus. Respeite seu pastor, autoridade pastoral, mas não permita que ninguém te engane. Honre o pastor quando ele tem compromisso como pastor, que ele se comporta e vive como um homem de Deus. Mas o mercenário, irmão, foge dele. Que ele está fazendo você de comércio, enganando a palavra, enganando seus sentimentos. Foge dele em nome de Jesus. E o juízo qual é? Ele fala que ele não poupou anjos. Ele não poupou anjos que fugiu do seu estado natural e saíram da sua dimensão. Que são esses anjos? Que saíram da sua dimensão, que pecaram contra Deus. O texto é bem claro aqui. Anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno, os entregou às cadeias da escuridão e ficando reservado para o dia do juízo. A igreja, irmão, é a igreja santa, separada. Você conhece o cristão é pelos seus frutos, não é pelo dom. Não te iluda com quem fala bonito, com quem estudou. Não te iluda com quem toma o púlpito, faz aquela zoada toda, com cantores e cantoras que têm uma voz bonita, técnica, irmão. Olhe para o caráter da pessoa, se verdadeiramente ele tem o caráter de Cristo. Olhe para isso. Olhe para o caráter dele. Olhe para o caráter dela, se ele e ela é um homem ou mulher de Deus. Ah, mas eu sou da igreja. Ah, eu sou pastor. Eu sou presbítero. Ah, o meu filho canta no grupo de mocidade. Eu sou do circo de oração. O meu esposo é obreiro. O meu esposo é aquilo, eu sou aquilo. Isso. Irmão, mas se olha, procura o fruto do Espírito Santo na vida dessa pessoa. Procura no grupo de jovem, eles cantam no grupo. Mas procura olhar se nele flui o fruto do Espírito Santo. Porque Jesus disse que nós somos sal da terra e luz do mundo. O sal, irmão, é para dar sabor, é para influenciar. A luz é o que você é por dentro, você reflete o que você é por dentro. É tempo, irmão, nós pedimos, nós clamamos a Deus pelo um avivamento. Mas nós não limpamos, tiramos o pecado das nossas vidas e do meio da casa, da igreja do Senhor. O profeta Elias, irmão, antes dele orar a Deus no Monte Carmelo, ele consertou o altar de Israel, não era o dele, é da nação de Israel. Ele colocou o altar em ordem, estava quebrado, deixou só as cinzas, ele arrancou as cinzas, botou pedra representando cada da tribo de Israel, colocou madeira, edificou o altar. Se nós queremos um autêntico avivamento, Deus, ele proporciona um avivamento, mas nós temos que fazer a nossa parte. É tempo da igreja condenar o pecado. É tempo da igreja fazer igual a igreja de Éfeso, que Jesus falou: lembra-te onde tu caíste, volte ao primeiro amor e a praticar as primeiras obras, senão eu virei contra ti e tirei o teu cartiçal da minha presença. Que Deus e que vos abençoe poderosamente, em nome de Jesus. Então, dê um like aí, compartilhe esse vídeo, inscreva no nosso canal se você não é, ative o sininho, escreve uma mensagem embaixo aí, porque para que o YouTube possa mandar esse vídeo para frente, para que outras pessoas sejam edificadas. Que Deus em Cristo vos abençoe de uma forma especial e gloriosa, em nome de Jesus. Amém.